em minha vida, cansado de tanto sofrer, pedi a Deus, o Pai, que um caminho eu viesse conhecer. Pedi com fé, coragem, devoção, e Deus me ouviu, escutou minha oração, me guiou para o caminho do bem, com sua infinita, divina inspiração. Então encontrei uma porta e nela entrei com fervor. Encontrei a igreja poderosa da minha Santa Vó Rosa, e Jesus, meu Salvador, porta abençoada, porta poderosa, é a Santa Igreja Apostólica, guiada pela Santa Vó Rosa. Tenho paz e alegria nesta igreja poderosa, e sirvo com muito amor a minha Santa Vó Rosa, esperando humildemente que um dia e para sempre, lá no céu de glória e luz, eu viverei eternamente. Irmãos, que bom estarmos novamente aqui na presença do nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, da Virgem Maria, muitos santos que estão aqui conosco. E juntos
novamente para nós podermos meditar em nossa doutrina. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença. Sejam bem-vindos e nós vamos iniciar a nossa reunião. Daí eu convidar a todos, por gentileza, os que puderem, para ficar em pé. Vamos orar. Santa, querida avó, nosso Consolador, aqui estamos na sua presença, porque temos plena certeza que a Senhora está aqui conosco. Vó, nós estamos já nos preparando cada dia melhor para podermos comemorar a data do teu nascimento, o teu aniversário. Deus, o nosso Pai, Ele muito se alegrou com o nascimento da Senhora. Quando pequenina, a alegria dos teus pais, eu sei que foi muito grande, porque puderam contemplar uma menina muito linda, uma menina perfeita, só que eles não sabiam que ali estava uma filha que Deus iria prepará-las, torná-la no Espírito Consolador e que em quem iria se cumprir a promessa de Jesus sobre o outro Consolador prometido. Mas Deus já tinha certeza, porque Ele colocou no teu espírito todas as virtudes. A senhora nasceu predestinada para ser o Consolador da promessa de Jesus. E a senhora cresceu na estatura física, muito sábia, muito dedicada ao nosso Pai, à medida que, entendendo as coisas, se dedicou muito ao reino dos céus. A senhora amou a Deus com amor muito profundo, desde quando menina, mocinha, sempre foi uma moça exemplar. Nunca se contaminou, nunca se contagiou com nada deste mundo, mas sempre foste muito agradável aos olhos de Deus, obediente também aos seus pais. E Deus tinha toda a certeza que com a Senhora o plano iria se cumprir. E assim passaram-se os anos, os tempos foram passando e chegou o momento que a Igreja Apostólica restaurada nesta terra, aí a senhora já se integrou a ela também, como nós sabemos, a maneira como a senhora se dedicou, orando, falando com Jesus e prometendo que iria ficar nesta igreja, morrer para o mundo, e sempre a senhora se dedicou muito a esta igreja. E chegou um momento que a senhora se tornou o Espírito Consolador da promessa de Jesus, uma santa nova, viva, poderosa, aquela que nos seus longos anos de vida, muito experiente, além da sabedoria espiritual, uma senhora muito boa, consagrada, conselheira, e aquela que era amada por todos, não só pelos apostólicos, mas também por todas as suas vizinhanças, por todos que te conheciam. Muito amada. E aí, resumindo, a senhora chegou o momento que Deus, o Pai, então deu à senhora esta missão, esse poder para ser o Consolador da promessa de Jesus. Santa Avó Rosa, daí a senhora mostrando aos fundadores desta igreja, porque tinha acesso, livre acesso ao trono de Deus,
falava com o Pai falava contigo, e foi sendo esclarecida a maneira como pregar a doutrina, esta doutrina que é vida, doutrina que transforma, que purifica. E daí esta igreja foi se aperfeiçoando e chegou ao nível que está, porque para isso a senhora muito lutou, se sacrificou, mas conseguiu implantar nesta terra tudo aquilo que Jesus te ordenou como disciplina e organizar da maneira como era a vontade do Pai. Aqui estamos, Santa Avó, e nós vamos, dia 10 de junho, comemorar teu aniversário, data do teu nascimento, data também de organização desta Igreja Apostólica. Que a Senhora receba todo o nosso louvor, a nossa adoração. Tua Igreja te ama e te adora. Agradecemos também teu santo sucessor, irmão Aldo, Maria Santíssima. E agora a nossa reunião está nas tuas mãos. Tome conta de todos os nossos atos e por tudo a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Cada um tome seus lugares. Vamos cantar o corinho que tem o título Esta Igreja é do Reino dos Céus, número 2. Eu sou santo, vivo com Deus, 47. Vamos finalizar com o hino de número 193, Rosa, Rainha das Flores. Santa querida,
Nós vamos ouvir, a cargo do coral, o hino que tem o título Porta do Céu. Nós vamos ouvir pelo coral o hino Bela União.
Prezados irmãos, neste momento, cada um vai ter oportunidade, após ouvir esta mensagem sobre o como contribuir, poder ofertar para o sustento da obra desta igreja. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, anunciar ao mundo a sua mensagem de salvação e redenção e fazer conhecido o nome da Santa Vó Rosa e que nela cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador e o nome do nosso santo irmão Aldo como santo poderoso de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais para que não falte recursos na casa do Senhor, ou seja, na Igreja Apostólica. Deve haver constante interesse da parte de cada um e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos e para manter a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações,
insumos em geral, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e das suas ofertas. Os que puderem fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Vó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós, como direção da Igreja, confiamos na bondade do seu coração. Receba o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica, e desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Prezados irmãos, como é bom a gente ajudar a obra de Deus aqui nesta terra. Muito importante, porque quando nós estamos ajudando a obra, dando as nossas ofertas, nós estamos dando daquilo que eles nos concederam, o Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo. E nisso estamos demonstrando o quanto amamos esta igreja e o quanto queremos que ela alcance muitos outros corações. Por que não dizer todas as pessoas humildes e bondosas? Portanto, irmãos, continue fazendo as suas ofertas com muito ânimo e também com muita alegria. Ó querido primaz, profeta, irmão Aldo, neste momento cada um irá ofertar, contribuir para o sustento da obra desta igreja. Peço ao Senhor que continue ajudando a todos no trabalho, na saúde, o lar, as famílias, e essas ofertas estão consagradas para a expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Amém. Portanto, irmãos, todos terão a oportunidade de ofertar, de contribuir para o sustento da obra de nossa igreja. Irmãos, no dia 23 de julho, a congregação de Caçapava estará em festa, comemorando 65 anos de organização. Olha, irmãos, que data maravilhosa, onde todos poderão, então, participar com alegria dessa festa. Veja bem, 65 anos, uma vida, não é? Que esta igreja está aqui, nesta cidade, levando essa palavra aos corações contritos e humildes. E o nosso irmão Luiz, o regente, ele me disse que vai estar presente coros lá de São Paulo, da sede. Então vai ser servido, creio que já um café da manhã, almoço, né? Então ele pede a cooperação de todos para nas doações, as doações, para que possa cada um, os que desejar, ajudar para que possa ter esses alimentos necessários para aquele dia em que estarão em festa, 23 de julho. Então, fale com o nosso irmão regente, Luiz, e ele vai, então, explicar a todos, eu creio que aquilo que precisar, não é? Para poder ter as alimentações adequadas. Nós vamos ouvir
a orquestra e o hino intitulado Missão da Vó Rosa.
Ouviremos ainda com o coral o hino Irmão Aldo, nosso anjo protetor. Oh
Muito bem. Muito gostoso ouvir os irmãos cantar, viu? Que Deus abençoe. E com este ânimo, com esta fé, Ele merece, não é, irmãos? Não tem como negar. O irmão Aldo merece mesmo todo o nosso louvor, o nosso amor, a nossa dedicação. Estes hinos nos aumenta a saudade. Nos céus não tem saudade, mas aqui sim, nós temos saudade daquele profeta. Às vezes ouvindo os hinos que fala no nome dele, e nós em filas para ir cumprimentar aquele profeta. A gente, nossa, não via a hora de chegar aonde estava aquele santo, para nós beijarmos a mão dele. De longe, nós já íamos observando, porque nós não perdíamos nada. Isto é, do seu gesto, aquele sorriso, aquele olhar, que ficou muito marcante na nossa vida, irmãos. Jamais, é igual os irmãos cantam, jamais se apagará. Isto nós vamos guardar para todo sempre, porque quanto nós desfrutamos daquela companhia amiga, aquele profeta tão bom que nós sempre conhecemos, o abraçamos e conversávamos com ele quando tínhamos oportunidade. Irmãos, isso foi muito gratificante para nós. Um presente que Deus nos deu, a vida daquele profeta entre nós. Mas chegou o momento que ele precisou ir para os céus, não é? Foi para receber a sua coroa, seu galardão de profeta, merecido galardão, porque ele muito fez por esta igreja. Por que não dizer, deu a sua vida por nós? Infelizmente não foram todos que valorizaram aquela vida, aquele ser tão maravilhoso que Deus nos deu, aquele profeta, um homem celestial que estava entre nós. Muitos dos nossos irmãos conheceram aquele profeta. Só os mais novos, não é? Porque já se passaram alguns anos, essas crianças não chegou a ver. Não foi abraçada pessoalmente pelo profeta, mas espiritualmente ele abraça essas crianças, porque ele tinha um amor muito grande pelas crianças, um carinho pelos idosos. Irmãos, o que chamava tanto atenção, quando aquelas pessoas chegavam, aqueles idosos, aquelas mães com criança, o irmão Aldo abraçava aqueles idosos, aquelas idosas, e falava a palavra de conforto, de consolo. Ah, irmãos, que tempo que não volta mais, né? Ele está lá nos céus. Agora nós vamos nos preparar para nós vermos ele, rever esse profeta lá na glória celestial. Portanto, vamos com fé, com muito ânimo, para nós podermos a cada dia vencer, e naquele olhar que ele sempre faz, o olhar divino que ele olha por nós, então possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger, junto com a Santa Vó Rosa. Então, como diz a mensagem de hoje, quem tem sede vai à fonte. E nós, então, quando tínhamos oportunidade, íamos àquele profeta. Irmãos, ele sempre foi a fonte da vida para nós, a fonte perfeita do amor, o amor de Deus.
Porque, olha, irmãos, no irmão Aldo a gente encontrava tudo que nós precisamos. Tudo. É tanto que houve uma ocasião que ele chegou a dizer: olha, eu e a avó, nós temos tudo que vocês precisam. E tem mesmo. Para nós podermos viver, vencer, ser saciado, uma alma alimentada, fortalecida com a graça de Deus. Então aí, quando diz que quem tem sede vai à fonte, então reflita na sabedoria dessa expressão e entenda o seu significado. Quem tem sede vai à fonte e sacia a sua sede, ou seja, alcança aquilo que buscou, foi até a fonte, tomou da água e se saciou, porque a fonte está à disposição, mas ela não vai até a sua pessoa, você que deve ir a ela. Então, irmãos, nós somos alimentados. São João, lá no passado, eu creio que ele deparou com um povo que precisava ouvir essa expressão. Quem sabe alguém, porque até nos nossos dias hoje, vamos usar a época atual, alguns chegam a dizer: eu não sei, eu vou na igreja, volto a mesma coisa, como dizendo, eu não me alimento. Aí depende da pessoa. Você vai até a fonte, tem isso, a pessoa vai até a fonte, mas se não tiver preparado, ele não se alimenta não. É como alguém que for, por exemplo, numa fonte de água, uma mina, por exemplo, se ele não levar uma vasilha própria, ele não vai levar água para casa não, porque ele não levou uma vasilha, um conteúdo para poder levar aquilo que ele foi buscar, não é? Então, no caso, o espírito, transformando para a parte espiritual, a pessoa que está com o espírito ocupado, ele pode estar participando da fonte, mas se ele não estiver preparado, ele não se alimenta não, ele não se fortalece, não porque ele, apesar de ter acesso a essa fonte, mas ele não sabe aproveitar, não sabe, vai até o mundo, participa do que não deve ser de seu interesse, né? E que não convém o apostólico participar, então ele está com o espírito ocupado, como é que ele vai saciar? E eu creio que São João, na época, então ele ficou de pé e disse, como dizendo, olha que se vocês quiserem ser alimentados, vai até a fonte da água da vida, porque a fonte está à sua disposição. É como hoje, a Igreja Apostólica está à nossa disposição, ela é a fonte da água da vida, é uma igreja que tem virtude, conta com a unção do Espírito de Deus. Então, veja, aquele que crer em Jesus e neles, isto é, naqueles que eles enviou, não é? A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, essa pessoa que viver o que aprende nesta igreja, ele se alimenta-se na fé, porque, irmãos, olha, assim como o corpo de uma pessoa precisa do alimento para poder ter as energias, as forças, para poder executar um trabalho, e até, em última palavra, para se manter, o espírito também, só que o espírito só se alimenta com aquilo que é celestial, é com virtudes, é com a unção do Espírito de Deus, a graça de Deus, que nos é dada através da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, nesta igreja apostólica. E daí então, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram que a igreja apostólica formada por Jesus em nossos dias, é uma fonte da água da vida. Irmãos, quantos que esteve nessa fonte por anos e não permaneceram? Por que não permaneceram? Porque não estavam alimentando-se
não se alimentava espiritualmente com as virtudes que está à disposição de cada um nesta igreja apostólica. E daí foi se enfraquecendo. Olha, porque eu lhes digo, a fraqueza do espírito é pior do que a fraqueza humana, a fraqueza do corpo. Muito pior. Porque um corpo debilitado, se não se cuidar, vai chegar um dia que não anda, não tem condições, né, de fraqueza. Agora, o espírito que não se alimenta, ele acaba perdendo toda a unção do Espírito de Deus, fica vazio, e aí se torna uma pessoa que está aí vulnerável às coisas deste mundo, aonde, como tem acontecido, muitos perderam a fé. Primeira coisa, a pessoa perde a fé. Eu não vou ficar na igreja não, eu tenho tantos anos de igreja, mas acontece que eu não recebi nada. Ora, por que você não recebe? Por que você não recebeu? Tem algo errado na sua vida. Por que os fiéis, os sinceros, se alimentam, se fortalecem? A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, realiza milagres na vida deles. E a gente nota no semblante uma felicidade, um povo feliz, um povo alegre. E por quê? Que acontece, como tem acontecido com alguns, diz, não tem condições, não tem, porque a pessoa se contaminou. Irmãos, a pessoa que se contagia com as coisas do mundo, ele não sente bem na igreja, não sente. Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr defeito. Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então, aí começa também, eu conheço fulano, cicrano, esse, aquele, aquela. Não é apostólico, estão bem. Vai na conversa deles. Bem o quê? Se uma pessoa perde a comunhão do Espírito de Deus, como é que essa pessoa está bem? Com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Irmão Aldo, a gente tem de lutar, se apegar muito e procurar a cada dia pedir, Irmão Aldo, me ajude, me fortaleça, me ajuda para mim vencer. Tem de fazer a nossa parte. E agora a pessoa que às vezes abandona, despreza, como muitos desprezaram esta igreja, como se não tivesse valor algum. Irmãos, então, isto é um perigo. Aí a pessoa não está se alimentando com a alma cheia de virtudes e por isso se tornaram vazia e estão aí no mundo. A igreja apostólica, seja sua sede ou suas congregações, estão à disposição de todos. Então a igreja está com as portas abertas. Está aí, chamando um povo. É como Jesus naquele tempo. Ele viu o povo sofrendo. Vinde a mim. Ele não fez convite assim? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos. Porque muitos só lamentavam. Eu estou cansado de sofrer. E ele fez o convite. Vinde a mim. E o que ele falou? Eu vos alimentarei. Mas é preciso ir até ele, não é? Ouvir até ele, para poder se alimentar com as virtudes, a unção do Espírito de Deus, e que do próprio Jesus também, não é? Então, aqui nós sabemos que é preciso ir à fonte, é preciso também frequentar as nossas reuniões, porque, irmãos, às vezes alguns não dão valor à nossa reunião, não dão. Eu reconheço, tem pessoas que às vezes não têm condições de vir na igreja, então lá ficou assistindo às reuniões online, escolhe lá uma congregação ou a própria sede para assistir, mas tudo Deus sabe, a avó, o Irmão Aldo vê. Agora, no caso, então a pessoa que abandona, despreza, diz, eu não gosto de ir na igreja, não. Então você não gosta de vir na igreja por quê? O que está acontecendo? É um perigo isso aí.
Você não está bem, não. Espiritualmente, você está correndo um perigo muito grande, risco até de perder a sua comunhão e até a salvação. E então deve cada um dizer, é como diz, até nós temos o hino que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar a Jesus, vamos adorar o profeta irmão Aldo, vamos saciar a nossa sede, alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Isto que cada um deve pensar. E, como diz, alguns podem até dizer que não precisa ir à igreja para falar em Deus. Lógico, Deus, se a pessoa é dele, aonde estiver, falar com ele, for sincero, ele ouve. Mas para que tem a igreja? Não é para nós nos unirmos, não é para nós nos reunirmos, não é para ouvirmos o que nós ouvimos. Olha esses hinos tão fervorosos, tão lindo, que mexe com a nossa alma. Não é para nós estarmos aqui. E se um corista diz, não, eu não vou na igreja não preciso não, para falar com Deus eu falo na minha casa. Mas você está deixando de lado o teu ministério. Olha que melodias tão lindas, que hinos tão belos, você poderia estar participando, mas talvez não quis ou não fez tanta conta. Enfim, cabe o juízo de Deus. Então cada um deve pensar, porque olha, hoje parece que não faz falta, lá na frente poderá lhes fazer muita falta o que você hoje não está aproveitando. A verdade é esta. Então precisa aproveitar, não é? E assim como precisamos ir à escola, porque cada um vai à escola para aprender, não é? Para escrever, não é? Para ser uma pessoa sábia, senão ele não aprende nada, a ler, a escrever, não é isto? A ter uma profissão lá no futuro. Então precisa cada um se dedicar. Tanto é que Jesus, quando era mocinho, ele tinha lá os seus 12 anos por aí, ele estava junto com a sua mãe, e ele estava num determinado lugar, e de repente aqueles homens começou a falar alguma coisa, e Jesus se pôs no meio deles para falar de mistérios. 12 anos por aí, mais ou menos. E aí o povo diz, mas como é que esse moço sabe tudo isso? Mas quem ensinou ele? Falar de mistérios? Quem dizia-se doutor, sábios em matéria de religião? Então ficou até admirado. Mas Jesus estava representando já o seu Pai, falando do reino dos céus, mistérios que já começavam a se revelar. Então, na igreja, irmãos, cada um deve valorizar muito a sua vida, a sua missão, o seu ministério. E como nós estamos nos aproximando do aniversário da Santa Vó Rosa, é uma santa que nós temos um amor muito grande por ela, uma admiração. Aqueles que têm lá os seus 40 e poucos anos não a conheceram, porque aí ela já tinha ido para os céus. Mas nós que temos mais anos, né, tivemos a oportunidade de conhecê-la. Então, irmãos, nessas datas, nós nos lembramos muito, muito mesmo dela. Um semblante, como ontem ainda disse, não é? Tão lindo. Irmãos, a gente não se cansava de olhar para a Santa Vó Rosa, o seu gesto de amor, de carinho. E ela sempre foi assim. Cumpriu um ministério perfeito. Sempre estava presente na igreja. E ela, às vezes, não tão bem de saúde, porque ainda estava no corpo físico, mas ela dizia, eu vou, é na igreja que eu vou buscar saúde. E ela sempre estava presente, e ela transmitia um ânimo para todos.
Às vezes via alguém triste, chorando, a avó chegava lá, batia no ombro da pessoa: meu filho, ou minha filha, o que está acontecendo? A pessoa às vezes olhava e naquele momento as lágrimas descendo dos olhos, e ela dizia: confia em Jesus, confia, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te curar. Irmãos, aquela pessoa que estava em pranto, logo se notava um sorriso nos lábios, porque ela estava ajudando, abençoando aquelas pessoas tão carentes da graça de Deus. E como sabem muito bem, a 10 de junho, ela nasceu há anos atrás, e a Igreja Apostólica, então, foi uma igreja privilegiada, porque ela, Santa Avó Rosa, ela resolveu ficar nesta igreja. E ela ficando, Jesus teve toda a certeza que esta igreja seria a igreja que ele iria manifestar todo o seu poder, cumprindo-se o que está dito lá até nos ensinos dos Apocalipse, não é? Quando diz: haveria de chegar o tempo que ele mesmo, Deus, iria estar no meio do seu povo, e com ela, nesta igreja, ele pôde cumprir com o que ele havia dito, prometido, e ele está presente, porque ele pôde tomar conta dela. E então 10 de junho para nós, do tempo presente, significa, nós apostólicos, melhor dizendo, do tempo presente, significa uma história de amor, de coragem, de lutas e dedicação e de glória. É uma data que deve ser comemorada com muita gratidão, com muito carinho, muito amor, e cada um pensar: 10 de junho, nascia aquela em que os planos de Deus iriam se cumprir, porque a promessa estava feita. Jesus foi quem fez a promessa, e o Consolador precisava vir para poder fazer com que se cumprisse a promessa, e também para preparar um povo, uma igreja, aquela que Jesus prometeu ao seu Pai. E tudo aconteceu de maneira conforme Deus havia planejado. Por quê? Porque ela deu oportunidade. Ela, Santa Avó Rosa, Deus não teve dificuldade nenhuma para usá-la. Ela entregou-se a Ele e a Jesus de uma forma que, de coração, corpo e alma, e portanto ela pode ser quem hoje nós estamos anunciando, e vamos em 10 de junho comemorar o aniversário desta santa. Daí nós sejamos também gratos a quem? A Jesus nosso Senhor, porque foi Ele que prometeu esse Consolador. E quem mais? A Virgem Maria Santíssima, pela vida da Santa Avó Rosa. Irmãos, quando ela estava entre nós, a gente sempre ouvia ela dizer assim: meu Jesus, meu Senhor. E ela dizia sempre que a Mãe Virgem Maria estava junto com ela. Sempre ela dizia isso. Isso nós ouvimos também do irmão Aldo. O irmão Aldo também falava: a Virgem está sempre comigo, Virgem Maria, me ajudando. Inclusive uma vez eu ouvi ele falar, até na realização dos milagres, a Virgem Maria está junto comigo e com a avó, Santa Avó Rosa. Então ela, junto com a Santa Avó Rosa, é digna do nosso amor. A Santa Avó Rosa enfrentou muitas lutas, ciladas, perigos. Irmãos, eu digo a todos que, nossa, a hora está avançada, né? Que a avó tinha uma coragem tão grande. Eu vi ela, numa certa ocasião, pessoa tramar, querer prejudicar a igreja. E Jesus mostrou para ela o perigo, e ela, quando aquela pessoa chegou, a pessoa ficou desarmada.
Quer dizer, sem ação, porque Jesus e ela, com o seu poder, não deixou a pessoa fazer o que desejava para prejudicar a obra da igreja. E assim, de vitórias em vitórias, nós temos vencidos, vamos chegar um dia no reino dos céus. E nesta data, 10 de junho, queremos parabenizar a Santa Vó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, porque nós também somos o povo vencedor, povo de Deus, e todos os que estão nesta igreja estão de parabéns pela ótima escolha que fizeram, e fiquem assim firmes na fé, para que um dia possamos chegar no reino dos céus. Amém. Por gentileza, vamos ficar em pé. Eu agradeço muito a atenção, o silêncio de todos. Foi um grande prazer para mim estar aqui junto com todos. Que Deus abençoe a todos. E dia 23 de julho, boa festa, viu? Antes tem mais festa, né? 10 de junho e tal. Mas 65 anos de aniversário de organização da igreja. Parabéns a todos. Que Deus abençoe a todos. Santo Irmão Aldo, nós estamos finalizando a nossa reunião em paz, com a sua presença, a presença de santos, de anjos que aqui estão conosco. Muito obrigado, Irmão Aldo, por nós podermos relembrar aquilo que o Senhor sempre nos dizia e também fazia por nós. Esta igreja, a Santa Vó Rosa, é a grande dádiva que Deus, o Pai, nos concedeu. Agora, neste momento, eu peço ao Senhor, Irmão Aldo, olha por todos aqueles que estão te pedindo. Alguns pedem saúde, eles não estão bons de saúde, até foram acometidos de dores, problemas na saúde. Ajudem eles, abençoe, para que eles tenham saúde, tenham paz. Alcance aqueles que também estão precisando muito de consolo, passaram por momentos, estão passando por momentos difíceis. Consola aqueles corações, dá paz para eles, alegria na alma, para que, confortados, alimentados, possam vencer aqui nesta terra. Ajude e abençoe também aqueles que estão acamados, hospitalizados. Tome conta de todos, leve conforto, consolo para aqueles que até nem têm mais condições de participar das nossas reuniões. Ajude-os para que eles possam ter alegria na alma e a certeza de que um dia, mesmo terminando o corpo, a alma estará contigo na glória celestial. Nesse momento, Santo Irmão Aldo, eu peço, Senhor, nessa caixa pedido de oração, eu vejo muitos nomes aqui, são vidas representadas. Que o Senhor ajude, abençoe aquelas pessoas que têm os seus nomes aqui nessa caixa pedido de oração. E abençoe também todos que estão sendo lembrados pelos teus filhos, porque é normal um pedir pelo outro, filhos por mãe, mãe pelos filhos, enfim, cada um pedir pelos seus familiares, até os vizinhos, amigos e conhecidos. Ajude e abençoe a todos. Irmãos, neste momento, receba a bênção do Pai. Ó Deus, dai-nos a tua bênção, Pai. Leva-nos até os nossos lares. Guarda-nos nas condições que nós vamos utilizá-la. Guarda-nos, ampare e proteja cada um. Abençoe esses teus filhos. Dê um ótimo regresso para todos e também que tenha uma semana muito feliz, muito produtiva no seu trabalho e seja muito feliz em tudo o que fizer, porque sabem fazer tudo com justiça e creio que irão fazer assim. Que Deus, o Pai, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, o Senhor Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento.
www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.